abençoados, irmão, com a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar junto com os irmãos, para juntos adorarmos a esse Deus que se faz presente em nosso meio. Deus é bom. Deus abençoe o nosso amigo, nosso pai espiritual, pastor Rogério Barros. Deus seja louvado pela vida do mesmo e todos os amigos que a Admave me deu. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, pela minha esposa, a missionária Midiane. Te amo, tá? É um presente de Deus para mim. Amém? A gente está numa batida bem intensa e ela tem se sacrificado bastante para nos acompanhar. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Tá bom? Pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Pastor Ricardo, Deus abençoe. Faça estenido. Não vou cantar não. Estou brincando. Pega essa Bíblia, abra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Deus colocou uma palavra bem simples, mas objetiva no meu coração para esta manhã. Eu creio que Deus vai falar no seu coração. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 29. Está escrito: e aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, e ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de frente de vós, e aí, ao entrares, acharei amarrado um jumentinho em que nenhum homem jamais montou. Soltai-o, trazei-o. E se algum homem vos perguntar por que soltais, assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E se algum homem vos perguntar por que soltai-os, assim lhes direi: porque o Senhor precisa dele. E você senta dando glória a Deus. Meus irmãos, o capítulo 19 do Evangelho escrito por Lucas, a partir do versículo 28, ele narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O contexto aqui é o primeiro domingo, ou o primeiro dia da semana em que Jesus vai cumprir a sua última semana do ministério terreno. Jesus já havia entrado outras vezes em Jerusalém, mas o texto que nós lemos aqui, ele fala da última entrada que Jesus faz em Jerusalém. Jesus está prestes a ver a última semana, o sofrimento. É nessa semana que Jesus será traído. É nessa semana que Jesus será julgado e condenado. É nessa semana que Jesus sobe ao monte para orar e pede ao Pai que, se fosse possível, que afastasse dele este cálice, mas que todavia seja feita a vontade do Pai. Nessa última semana, Jesus soa gotículas de sangue pelo seu emocional atacado, pela angústia que ele está vivendo desta última semana. É nessa semana que Jesus é crucificado. É nessa semana que acontece o sábado do silêncio. Só que na próxima semana, no dia seguinte, aconteceria o domingo da ressurreição, onde Jesus venceria a morte. O capítulo 19 narra a última entrada de Jesus a
Jerusalém. E se a gente parar para analisar a vida, o ministério terreno de Jesus, a gente vai perceber que Jesus sempre teve o cuidado de cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre si. Jesus, quando ele inicia o seu ministério terreno, a Bíblia diz que ele entra na sinagoga de Nazaré, ele abre o rolo do profeta Isaías e ele lê acerca de si próprio. Ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pois que me ungiu para dar liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz, pastor Rogério, que todos estão atônitos, olhando para Jesus. E quando todos estão olhando para Jesus, Jesus vai dizer: esta profecia acabou de se cumprir em vossos ouvidos. Até Jesus ler estava tudo bem. Até Jesus proferir as escrituras estava tudo bem. Só que quando Jesus diz que a profecia se cumpriu, a Bíblia diz que aqueles homens vão ficar irados. E eles vão dizer que Jesus está blasfemando. Por que, Sandro? Porque eles não criam que Jesus era o Messias. Jesus estava lendo uma profecia acerca do Messias que viria. E quando Jesus diz que a profecia se cumpre, é ele se declarando o Messias de Deus, ou Filho ungido de Deus. A Bíblia diz que aquelas pessoas não aceitaram, pegaram Jesus, pegaram pedras nas mãos, levaram Jesus para o monte, acerca de matá-lo. Só que aqui era o início do ministério de Jesus, e Jesus ainda precisava viver aproximadamente 3 anos e meio do seu ministério. Aqui, Jesus vai se retirar. Ligiane, e o que mexe com a minha cabeça é que Jesus está pregando na sinagoga da cidade a qual ele foi criado, pastor Rogério. Os que estão ouvindo Jesus são pessoas próximas, pessoas que conhecem Maria, pessoas que conhecem José, pessoas que viram Jesus crescer, pessoas que conviveram com Jesus. Porque difícil é alguém entender o que Deus tem sobre a vida dele. E a rejeição aqui não é de gente de longe, pastor Felipe, meu amigo. A rejeição aqui é de gente de perto. É de gente que conhece, mas não acredita no que Deus tem na vida de Jesus. Há uma rejeição acontecendo. Só que essa rejeição é proveniente ao cumprimento de uma profecia. Jesus está dizendo: a profecia acabou de se cumprir em vossos ouvidos. Só que tem alguém que está vendo Jesus cumprir a profecia, mas que não acredita na profecia que havia sido liberada sobre a vida de Jesus. E aí Jesus vai ser rejeitado. Mas eu gosto da Bíblia, gente, porque na Bíblia não tem nada em vão. A Bíblia diz, pastor Rogério, que enquanto as pessoas estão com pedras nas mãos para apedrejar Jesus, Jesus se retira. Aí o texto diz que Jesus vai residir. Ele viaja para uma cidade, aleluia, Cafarnaum, e Cafarnaum vai abrigar Jesus. Jesus vai fazer de Cafarnaum a sua moradia. Em Cafarnaum vai se tornar o QG do ministério de Jesus. E sabe o que eu amo? Que existia uma profecia que dizia que a cidade que era escuridão veria luz. Os termos de Naftali e Zebulon receberia luz. Os termos de Naftali e Zebulon receberia ele. Há uma profecia que Cafarnaum receberia Jesus, mas que para a profecia de Cafarnaum receber Jesus, Jesus teve que ser rejeitado em Nazaré. Eu disse aqui, Jesus está vivendo o cumprimento de mais uma profecia. Só que para a profecia se cumprir, teve que haver rejeição em Jerusalém ou em Nazaré. Jesus é rejeitado em um ambiente para a profecia se cumprir em outro. E qual é o problema? O problema é que quando alguém me rejeita, eu me tranco no quarto escuro. Quando alguém me rejeita,
eu choro. Quando alguém me rejeita, eu sofro. Quando alguém me rejeita, aleluia, eu quero entregar a carteirinha. Só que, pastor Rogério, a Bíblia está dizendo para nós que para algumas profecias se cumprirem, a gente vai precisar ver pessoas que a gente ama com pedra na mão. E eu vou repetir isso aqui. Jesus está vendo gente de perto, gente de próximo, gente que ele ama, gente que ele convive, com pedra na mão. Só que a pedra na mão é a voz de Deus dizendo, sou eu dizendo, que tem profecias que precisam se cumprir na sua vida. Alguém levantou as mãos, eu vou repetir. Essas pedras na mão de pessoas que eram para te amar, mas não te amam. Essas pedras na mão de pessoas que eram para te abraçar, mas não te abraçam. Essas pedras na mão de pessoas que eram para acreditar, mas não acreditam. É a voz de Deus dizendo, sou eu te levando para o centro da minha vontade. Se Nazaré te rejeita, eu cumpro a profecia lá em Cafarnaum, mas você vive todas as promessas que eu liberei sobre a sua. Ai, se você pudesse levantar as suas mãos. Eu estou dizendo que essa rejeição faz parte do propósito de Deus. A rejeição, pastor Felipe, leva a gente a viver, aleluia, as promessas que Deus liberou sobre a nossa vida. Até porque, se a gente não vê pedra na mão de gente, a gente força o relacionamento. Se a gente não se decepciona, a gente permanece. E a Bíblia diz que não há nada encoberto que não possa ser revelado por Ele. Eu vou liberar uma profecia, mas não fica triste comigo não. Você vai até se decepcionar, mas depois da decepção, promessas vão se cumprir na sua vida. Não, eu vou repetir isso aqui. Você vai até se decepcionar, mas depois da decepção, promessas vão cumprir na sua vida. Deus vai dar um sonho para José, e o sonho é que José vai ser grande. A promessa é que a família de José vai ter que honrar José. Só que a Bíblia diz que os irmãos de José jogam José dentro do poço. Após jogar José dentro do poço, vendem José para a caravana dos ismaelitas. Oh, glória a Deus. O que Deus revelou em sonho para José é que José viveria algo extraordinário, que José seria grande. Após, pastor Rogério, José ser vendido para os ismaelitas, ele vai cair na casa, oh glória a Deus, de um homem chamado Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar vai prosperar porque o Senhor é com José. E sabe o que eu amo na Bíblia? É que José está vivendo aparentemente a contramão do que Deus revelou para ele em sonho. Parece que a rota que José pegou é a rota contrária, aleluia, que levaria ele ao propósito de Deus. Parece, Lidiane, que ele está vivendo a contramão do que Deus disse. E eu estou pregando para a gente que Deus revelou promessas grandes, que Deus revelou sonhos grandes, que Deus disse que você viveria coisas extraordinárias, mas parece que o que você vive no momento atual é a contramão do que Deus prometeu. É a rejeição, o abandono, decepção. Oh glória a Deus. José cai na casa de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar está prosperando, e tudo que José mete a mão prospera. E eu gosto de Deus, gente, porque parece a rota contrária do que Deus disse. José está vivendo dias difíceis, só que a Bíblia diz que nos dias difíceis que José está vivendo, está escrito, e o Senhor era com ele. Alguém levantou a mão, meu corpo arrepiou. O dia pode até ser complicado, os dias podem até serem maus, mas está na Bíblia e não é coisa da minha cabeça. O Senhor é contigo. A rota parece contrária, mas Deus está caminhando nessa rota difícil com você. Tudo que Deus prometeu há de se cumprir. Ai, 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 ai. Pastor Rogério, na casa de Potifar, José é caluniado. E eu gosto da Bíblia, pastor Felipe, porque quando Potifar ouve a calúnia
calúnia da sua esposa contra José, aleluia, ele vai julgar e condenar José, sem mesmo dar direito, pastor Rogério, de ouvir a versão de José. Oh glória, ele vai prender José. José está sendo condenado sem direito de resposta. José está sendo condenado sem direito, aleluia, de passar a sua visão. Só que o texto diz que tudo que era de Potifar se multiplicava. O texto diz que tudo que era de Potifar, aleluia, Deus prosperava. Por quê? Por causa de Potifar? Não, por causa de José. Era através de José que a casa de Potifar estava prosperando. Só que o Potifar que prosperava por causa de José, aleluia, comete uma injustiça contra José. Eu gosto da Bíblia, gente. Por quê? Porque José está condenado por Potifar. Só que a história de Potifar e sua esposa acaba ali na calúnia. A história de José não. A história de José prossegue. A história de José continua. A história de José permanece. Eu vou levantar ou vou liberar uma profecia para alguém que entrou aqui. Pastor Rogério, é bem verdade que teve gente que passou na nossa história que injustiçou a gente. Teve gente que passou na nossa história que condenou a gente sem direito de resposta. É bem verdade que teve gente que passou e inventou calúnia. Mas para analisar onde está a história da esposa de Potifar e de Potifar. Acabou ali. A de José, que tem promessa, permaneceu. Porque a história do injusto na vida de quem tem promessa só dura um capítulo, mas quem tem promessa viverá todos os capítulos estabelecidos. Pegue na mão desse crente aí no nome de Jesus e diga para ele: você parece estar na rota contrária, mas a rota contrária é a rota da promessa de Deus para a tua vida. José parece estar vivendo a contramão, pastor Rogério. Parece que o que o José está vivendo está gritando: você não vai ser o que Deus te fez sonhar. Só que a Bíblia diz que quando ele chega na cadeia, o carcereiro dá a chave na mão dele. Ele vai revelar o sonho do copeiro e do padeiro. E após revelar o sonho do copeiro e do padeiro, acontece o que havia sido revelado. O copeiro volta para o palácio, o padeiro morre. A Bíblia diz que Deus vai dar um sonho para Faraó. Quando o Faraó sonha, Faraó manda que todos os magos, os feiticeiros, revelem seu sonho. Só que a Bíblia diz que eles não conseguem revelar o sonho de Faraó. Aí o copeiro vai lembrar do José que revela sonho na cadeia. Pastor Felipe manda chamar José. José se apresenta para o rei e revela o sonho do rei. Quando ele revela o sonho do rei, o rei fica atônito e diz: aqui no Egito, o único maior do que você será, eu. Ele vai dar um cargo para José, e o cargo que ele vai dar para José é de governador. Ligiane, é um cargo que ninguém havia exercido na época. Só que José é alguém que Deus fez sonhar. O sonho de José era profético. A profecia precisava se cumprir. E para a profecia se cumprir, Deus trouxe à existência para José o que não existia. Deus abriu uma porta exclusiva. Deus abriu uma porta exclusiva para quem tem promessa entrar. Bom, vou repetir isso aqui. Sandro, ninguém viveu ainda, mas se você tem promessa, se prepare, porque o que estava fechado vai ter que abrir. Nem que seja só para você entrar. Deus é capaz de fazer você viver o que ninguém viveu até hoje, só para cumprir as promessas sobre a tua vida. Eu não sei se você pegou. José foi o segundo maior no Egito. A promessa se cumpriu, pastor Rogério. Agora José é grande, mas se parar para olhar a trajetória de José, parecia a contramão daquilo que Deus havia prometido. Mas eu gosto da Bíblia, gente. Por quê? Porque a rejeição na vida de José foi o caminho que Deus encontrou para José viver as promessas que ele havia liberado. Vamos lá. Se José não é jogado
jogado no poço. Aleluia. Os irmãos de José não vendem José para os ismaelitas. Se os irmãos de José não vendem José para os ismaelitas, José não chega na casa de Potifar. Se José não chega na casa de Potifar, a esposa de Potifar não inventa uma calúnia contra ele. Se a esposa de Potifar não inventa uma calúnia contra José, Potifar não injustiça José e coloca ele na cadeia. Se Potifar não coloca José na cadeia, José não conheceria o copeiro e o padeiro. Se José não conhece o copeiro e o padeiro, José não revela o sonho do copeiro e do padeiro. E se José não revela o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro não lembra dele e fala dele para o rei. Se, aleluia, o copeiro não fala dele para o rei, José não revela o sonho do rei. Se José não revela o sonho do rei, o rei não dá um cargo de governador para José. Aí é Deus dizendo: parece a rota contrária da promessa, mas é Deus dizendo: eu te coloquei na rota exata da promessa. Alguém levantou as mãos? Você vai viver tudo aquilo que Deus prometeu sobre a tua. Eu estou em Deus aqui para liberar para alguém. Você vai viver tudo aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Parece rejeição, mas é a rota exata para vivermos as promessas de Deus. Jesus, ele vai habitar em Cafarnaum e em 3 anos e meio, Jesus vai ter o cuidado de cumprir tudo aquilo que havia sido escrito sobre ele. Pastor Felipe, tudo que Jesus faz, ele faz para que se cumpra as escrituras. A Bíblia diz que logo em seu batismo ele se apresenta para João. Ele fala para que João o batizasse na água. João vai dizer: eu tenho que ir a ti, tu vem a mim. João é alguém que entende quem é ele. João, certa feita, indagado acerca de seus discípulos estar seguindo mesmo, e João ter ficado quase só, João vai dizer: eu vim para preparar caminho. O importa é que ele cresça, que eu diminua. Quando Jesus se apresenta para ser batizado por João, João vai dizer: eu não sou digno. Mas Jesus vai dizer isso aqui: faça para que se cumpra toda a justiça. É Jesus tendo o cuidado para cumprir as palavras ou as profecias acerca de si. Tudo que Jesus fez, ele fez com cuidado para que se cumprisse a palavra. Pastor Rogério, a cena do capítulo 19 é a última semana que Jesus está entrando. O primeiro dia da última semana, Pastor Felipe. Jesus havia entrado em Jericó, entrado na casa de Zaqueu. Jesus tinha trago salvação a Zaqueu. Jesus havia saído de Jericó. Mateus capítulo 21. E a Bíblia diz que Jesus havia curado 2 cegos. O texto do capítulo 19 do Evangelho, escrito por Lucas, está escrito que quando Jesus chega em Betfagé, que está diante a Jerusalém, Jesus para a caravana, Jesus para a caminhada, Jesus para, olha para 2 de seus discípulos e diz: vai na aldeia que está de frente de vós, e vós vão encontrar um jumentinho preso. Desamarra ele e traz para mim. Ele vai dizer isso aqui: e se alguém perguntar por que está desamarrando, diga que o Senhor precisa dele. Vou estar além disso aqui. É simples, mas o que Deus falou comigo foi poderoso. Jesus está em mais um cenário, Pastor Felipe, que acerca de si está escrito. Zacarias havia profetizado aproximadamente 520 anos antes dessa cena. Zacarias disse: exultai, ó Sião, porque entrará o vosso rei, e ele entrará sentado no jumentinho, filho de uma jumenta. A cena aqui é a cena de mais um cumprimento da palavra.
Jesus está prestes a entrar em Jerusalém, com a entrada triunfal, como última semana, como última entrada, e parece que a cena está pronta. Só que a profecia acerca dessa entrada não é que Jesus entraria numa carruagem real, não é que Jesus entraria num cavalo branco. O que Zacarias disse é que ele entraria sentado numa jumenta, ou num jumento. Pastor Felipe, eu gosto da Bíblia e eu gosto de Jesus, porque a cena está toda preparada para a profecia se cumprir. A cena está toda preparada para a profecia. Está muito perto. Jesus está muito perto de Jerusalém para a profecia se cumprir, para a palavra se cumprir. Só que Jesus precisa de um recurso. E o recurso que Jesus precisa para a profecia se cumprir está em algum lugar amarrado. Eu vou repetir isso aqui. O que Jesus precisa para que a profecia liberada na boca de Zacarias se cumpra é de um jumento. Pastor Rogério, a cena parece estar pronta. É alguém muito perto de viver a promessa. Está muito perto. Olha para esse crente aí e diga: eu sei que você está muito perto de cumprir a promessa. Diga: eu sei que tem coisas que estão muito perto de acontecer na sua vida. Ai, alguém já liberou dizendo que esse filho vai se converter. Alguém já liberou dizendo que essa empresa vai prosperar. Alguém já liberou que esse ministério vai voar. Alguém já liberou que essa família vai romper. Alguém disse que a cura ia chegar. É alguém que está muito perto da promessa, mas que ainda não está vivendo a promessa. É gente que sabe, existe uma promessa sobre a minha vida e está muito perto de acontecer. Só que para a promessa se cumprir, os recursos estão amarrados ainda. É gente dizendo: estou perto da entrada, estou perto de Jerusalém, estou perto da porta, mas existem recursos presos. Eu estou pregando para gente que Deus disse que voaria em avião, mas não tem uma bicicleta. Eu estou pregando para gente, aleluia, que Deus disse que subiria de elevador, mas quando chove mais dentro de casa ainda do que do lado de fora. Eu estou pregando para gente que Deus prometeu conforto, mas no calor que fez no verão, você preferia ficar na rua do que em casa, de tão calor que a casa fazia. Que Deus disse que você se vestiria bem, mas os recursos não chegaram. Quando você olha o guarda-roupa, aleluia, você só vê a roupa antiga, não vê aquilo que você queria de fato colocar. Eu estou pregando para a gente que Deus disse que viveria um casamento abençoado, que entraria para a história, mas você não vê recurso para que essa festa aconteça. Eu estou pregando para a gente que Deus disse que a filha seria missionária, mas que uma hora dessa você não sabe onde está, porque saiu ontem e não voltou ainda. Eu estou pregando para a gente que Deus disse que o marido seria pastor, mas cada semana, no final de semana, a decepção é maior, porque você vê ele amarrado na droga ainda, você vê ele amarrado na bebida ainda. Eu estou pregando para a gente, Lidiane, que Deus disse que essa empresa teria muitas filiais, mas você não conseguiu nem cumprir com o CNPJ ainda. Filha, eu estou pregando para a gente que Deus disse que viveria um ano de 2023, aleluia, próspero, mas já estamos entrando em um novo mês e nada aconteceu ainda. Por quê? Está tão perto, pastor Felipe, mas mesmo assim tão distante, porque o que precisa para cumprir está amarrado, o que precisa para se cumprir está preso, o que precisa para se cumprir está algemado. Olha para esse crente aí no nome de Jesus, diga: está amarrado, eu sei. Diga: está preso, eu sei. O teu jumento está preso, eu sei. Mas o fato do teu jumento estar preso não vai impedir de você viver aquilo que Deus prometeu sobre a tua... Ai, eu senti meu corpo arrepiar.
do que decalaia. Eu senti uma graça de Deus aqui. Eu vou liberar. O filho está amarrado no tráfico ainda, eu sei, mas o fato dele estar lá não impede você de viver as promessas de Deus sobre a tua vida. Eu não sei se tem alguém para cá. Tomanda, calamanda, e mictoiassa. Eu não sei se você está recebendo o que Deus está dizendo aqui. Eu sei que você já vê a cena acontecendo. Só que tem gente amarrada, tem dinheiro amarrado, tem processo amarrado, tem laudo de médico amarrado, tem resposta amarrada. Deus está dizendo, só está amarrada por enquanto, porque nada daquilo que eu liberei sobre a tua vida vai cair por terra. Eu estava falando esses dias, pastor Rogério, eu tenho um irmão que é pastor, e no bairro onde eu moro hoje, eu antes de aceitar Jesus cometi muita coisa errada. Como o diabo me usou lá, ao ponto de eu não poder voltar lá. Amigos que foram criados comigo me proibiram de retornar, porque nesse tempo eu deixei o diabo amarrar, ou usar. Na verdade, nesse tempo eu estava amarrado nos laços de Satanás. E eu lembro de uma vez que alguém ligou para o meu irmão, e meu irmão estava próximo de mim. Eu nunca havia subido num púlpito, nunca havia subido num altar. Eu nunca tinha ministrado um versículo. Alguém ligou para o meu irmão e ele estava perto de mim e perguntaram por mim. Ele disse, está aqui, é pregador da palavra. Eu olhei para ele na época, eu não entendi muito. Atribulado, cheio de problema. É porque Deus já havia falado com ele. Ele já estava perto de ver o que Deus havia prometido. Só que ainda estava, só que ele acreditava que estava amarrado por um tempo. Porque ele sabe que Deus não mente. Eu vou liberar essa profecia para alguém nesta manhã. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Eu estou pregando para gente que está muito perto de viver a promessa. E está enxergando o recurso preso, o recurso amarrado. Mas não tem recurso que vai ficar amarrado quando Deus liberar a promessa sobre a sua vida. Oh glória, eu vou repetir. Não existe, aleluia, jumento que permanece amarrado após a ordem de Jesus. Eu vou repetir isso. Não tem jumento que vai permanecer preso após a ordem de Jesus. Está no texto que Jesus olha para 2 discípulos e diz, vai lá na aldeia que está de frente de vós, vai encontrar 2 jumentos amarrados. Faz o seguinte, desamarra e traz. Eu gosto de Jesus, gente, porque Jesus está mandando desamarrar o recurso para a promessa se cumprir. Alguém levantou as mãos, eu vou repetir. A ordem de Jesus é desamarra o recurso que é necessário para a promessa se cumprir. Tem gente que está esperando a resposta da justiça há algum tempo, porque está amarrado lá no tribunal. Só que por intermédio dessa profecia, a ordem está chegando no juiz e está dizendo, desamarra, porque eu preciso cumprir a promessa sobre a vida dela. Olha para esse crente, diga, Jesus já deu a ordem. Diga, Jesus já deu a ordem. E o que está preso vai ficar solto. Diga, o que está preso vai ser liberado. O que está preso será solto. Alguém levantou as mãos. Oh glória, você pode até não estar vendo nada, mas Jesus já deu a ordem para soltar o teu jumento. Jesus já deu a ordem para soltar o teu recurso. Oh glória a Deus. Tem coisas que estão sendo liberadas nessa manhã para alguém viver promessas de Deus sobre a tua vida. Ai, eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Aleluia. Jesus está dando a ordem para o teu recurso ser solto.
É para quem tem promessa. É para quem tem promessa. Jesus já deu a ordem. E quando Jesus dá ordem, não tem muralhas que permaneçam de pé. Quando Jesus dá a ordem, não tem gigante que permaneça ameaçando. Quando Jesus dá a ordem, não tem cadeias que prendem. O que está preso vai ser solto. Eu vou liberar a profecia mais uma vez. O que está preso vai ser solto. Sandro, me prova na Bíblia. Provo. A igreja está orando e Pedro está preso. A igreja está orando e Pedro está preso. Só que a Bíblia diz, oh glória a Deus, que o anjo do Senhor entrou na cadeia para liberar o que estava preso. Alguém levantou as mãos, pastor Rogério, o meu corpo está arrepiado aqui. O anjo de Deus entrou na cadeia, tocou em Pedro e disse: Pedro, levanta, cinge os teus lombos, coloca as tuas sandálias e vem. Pastor Rogério, quando Pedro se levanta, está no texto, as cadeias caíram. As cadeias caíram. O que é isso? É Deus soltando o que está preso na sua vida. Alguém levantou as mãos, eu vou repetir. É Deus soltando o que está preso. Pegue na mão desse crente, sacode ele e diga: Deus está soltando o que está preso hoje. Diga: não tem cadeias que vão permanecer prendendo o que é teu. O que é teu vai bater na tua porta. O que é teu vai vir até você. O que é vir vai... O que é teu vai te ligar. O que está preso vai bater na tua porta. Prova, Sandro, prova. Pedro vai lá onde a igreja está orando. Para Pedro sair, a porta se abriu. Mas para Pedro entrar onde a igreja ora, ele está batendo na porta. Para quê? Para quem está orando receber ele solto. Alguém levantou a mão, eu vou repetir isso aqui. Para quem está orando receber ele solto. Pastor Felipe, olha o que Deus está dizendo para nós. Tem gente que está nessa consagração aqui orando, aleluia, e recebendo toda a profecia que está sendo liberada. Mas a boa notícia é: o teu Pedro vai bater na tua porta solto. O que é teu vai chegar solto na tua porta. Jesus não está indo desamarrar. Jesus não está indo soltar. Jesus está dizendo: vá lá e solta e traz. Só que Jesus sabe que quando Ele dá uma ordem para soltar o que é nosso, oposições se levantem. Existe uma guerra no mundo espiritual para que a profecia não se cumpra. Jesus vai dar uma ordem, a ordem é: meu amor, vai e desamarra. Vai e solta. Só que Jesus continua a ordem. E se alguém perguntar por que está soltando, diga que o Senhor Pastor Ricardo, Jesus sabe que quem está indo, Pastor Felipe, não tem autoridade para desamarrar no seu próprio nome. Não, eu vou repetir isso aqui. Jesus sabe que quem está indo não tem autoridade para soltar em seu próprio nome. Mas está dizendo: se alguém se levantar e perguntar por que está soltando, fala que o Senhor... alguém pegou. Porque, Sandro, não há resistência. Se você pegar essa profecia já está bom. Não há resistência que vai permanecer depois da ordem de Jesus. Eu vou repetir: não há resistência que vai permanecer depois da ordem de Jesus. Por que, Sandro? Porque uma vez que Ele manda abrir, não tem homem que pode fechar. Eu vou repetir: uma vez que Ele manda abrir, não tem homem que manda fechar. Me prova isso, Sandro.
aprovo. Jesus fala: João, escreve para a igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Diga para ela que eu conheço as tuas obras. Diga que eu sei que ela, tendo pouca força, não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra. Pastor Rogério, eu gosto de Jesus, porque Jesus está falando de uma igreja não forte, ele está falando de uma igreja resistente. O elogio de Jesus é o seguinte: diga que eu sei que ela tem pouca força. O elogio não vem por causa da força, o elogio vem porque tendo pouca força resistiu, porque tendo pouca força permaneceu, porque tendo pouca força, aleluia, não abandonou. Eu gosto de Jesus, irmão. Por quê? Porque Jesus é capaz de me entender e saber que eu sou fraco para abrir algumas portas. Jesus sabe que eu não tenho a possibilidade nenhuma de abrir portas no meu caminho, de soltar coisas que estão presas no meu caminho, não. Mas o elogio de Jesus para a igreja de Filadélfia: tendo pouca força, não negaste meu nome e guardaste a minha palavra. É fraca, mas resistiu. É fraca, mas permaneceu. Por quê? Porque o segredo nunca foi ser forte, o segredo sempre foi ser resistente. Alguém levantou as mãos? Eu vou repetir: o segredo do crente não é ter força, o segredo do crente é ser resistente. Olha o conselho de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele não diz briga, seja forte contra o diabo, não. Ele diz, aleluia, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista. Porque resistência é melhor do que força. Resista o diabo, porque na tua resistência o diabo fugirá de fora. Alguém está de mão levantada? Jesus disse: João, vocês serão perseguidos por 10 dias. Por 10 dias acontecerá uma perseguição. Oh glória, alguns de vocês serão perseguidos até a morte, mas aquele que resistir até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Alguém levantou as mãos? Pastor Felipe, meu corpo está arrepiado aqui, porque eu estou pregando para gente que na terça-feira veio pensando em desistir, mas olha você aqui no sábado de novo. Porque tem dias que a gente quer entregar a carteirinha, tem dias que a gente está tão fraco que a gente fala que vai parar de pregar, vai parar de cantar, vai parar de fazer. Eu gosto, pastor Rogério, porque a gente vem e pensa em desistir, mas chega o próximo culto, olha nós aqui não negando de novo, olha nós aqui resistindo de novo, e lá vai. Você não tem força, Filadélfia, mas faz o seguinte: é fraca e resiste. Pela tua resistência eu coloco uma porta aberta diante de vós. Alguém levantou as mãos? Aleluia. Que homem não tem o poder de fechar? Porque a chave não é tua, a chave não é do homem, a chave é minha, e a minha chave é de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Tem mão para levantar, levante. Nenhuma resistência vai permanecer após a ordem de Jesus. O que Jesus mandou abrir, vai ter que abrir, querendo homem ou não, querendo juiz ou não, querendo médico. Ai, 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 levanta as duas mãos, abre a tua boca por 10 segundos e libera a glória. Porque enquanto você libera a glória, a porta está se abrindo. Enquanto você libera a glória, a jumenta está sendo desamarrada. Enquanto você libera a glória, a resistência está... Rabadukia, Domassa, tu que teremanda. Você sabe que eu gosto de pregar a Bíblia, mas eu estou ouvindo nesse momento um estrondo no mundo espiritual. Pastor Rogério, enquanto eu fecho os olhos no corredor, eu vejo uma muralha muito grande caindo de cima a baixo. Deus está dizendo para a igreja: a resistência do inimigo acabou de perder as forças agora, porque Jesus já deu a ordem. O que está preso vai ter que ser solto no nome dele. O que... Ai, ai, ai. Levanta as duas mãos, abra a tua boca e receba essa autoridade que acabou de descer agora. A muralha está caindo agora. Você vai viver tudo aquilo que Deus